Não, depois eles acham que é só glamour, acham que é só chegar, fazer acontecer. Cadê ele que não vem? Eu acho que hoje eu vou ter que apresentar sozinha, né? A Ademir me deixou na mão. Então, sejam bem-vindos ao segundo... Gente do céu! A gente tem horário, querido, tá todo mundo esperando pro segundo dia da Semana Cultural Neco Rosseto. Mas é melodramático. Onde você estava e demorou para chegar? Mas, Aline, claro que eu demorei. Olha isso aqui é pesado, filha. Imagina, eu puxei esse vaso todo. Ó, só para vocês verem o drama da pessoa. Olha isso, gente. Olha que tranquilidade. Tá muito fraco, hein? É que eu tô com uma dor. Tem que colocar para fazer efeito. Ai, o cumprimento! Cumprimento! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Semana Cultural Neco Rosseto. Para quem perdeu a programação de ontem, é só acessar o site www.consorcioculturando.com.br e acessar as atrações de ontem e todas as que virão. Lembrando que essa Semana Cultural é uma realização do Consórcio Intermunicipal Culturano e da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Jardinópolis. Hoje, a programação está recheada de atrações incríveis. E como começamos ontem, quem é que não gosta de uma boa história? Hoje teremos histórias da nossa terrinha, teremos histórias jardinopolenses. Com ele, Cristiano Marcelo Lelé. Olá, que alegria estar aqui na Semana Cultural Neco Rosseto, essa quinta semana que homenageia esse nosso grande artista jardinopolense, uma realização do Culturando e apoio da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, Câmara Municipal de Jardinópolis, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jardinópolis. Com muita alegria que eu estou aqui, eu sou Cristiano Lelé, nascido nessa cidade, um apaixonado pela história dessa cidade. Eu sou idealizador do canal Chiado no YouTube, onde eu conto histórias de discos da música brasileira. E também tenho no meu Instagram, o IGTV, onde eu conto histórias de Jardinópolis e também algumas outras curiosidades. E estou aqui com a minha esposa, alegria estar aqui participando da Semana Cultural Neco Rosseto, ao lado da minha esposa. Tudo bem? Eu sou a Gisele Batizoco, sou contadora de histórias. Também tenho um canal, é o Gisele Batizoco Malas Prontas. Qual que é a ideia? É chamar para uma viagem, justamente fazer vocês viajarem nas histórias. E estamos aqui para também levar o pessoal para viajar nessas histórias fantásticas, maravilhosas, que é aqui da nossa cidade. E com muito orgulho de participar da Semana Cultural Neco Rosseto. Bom, vamos começar então contando algumas histórias. Nós estamos vivendo uma pandemia. Todo mundo já está cansado de tanto falar disso. Mas é interessante que talvez algumas pessoas não saibam que a nossa região, muito tempo atrás, graças a uma epidemia, a história dela foi transformada. No século XIX, a grande cidade da nossa região era São Simão. Ela que dominava aqui a nossa região. No final do século XIX, uma grande epidemia de febre amarela tomou conta da cidade de São Simão e de boa parte do Brasil. As grandes cidades, então Santos e São Paulo, começaram a mandar cartas para São Simão perguntando como estava a situação aqui. O prefeito e vereadores da época não quiseram contar a verdade para São Paulo e para Santos. Disseram que estava tudo sob controle, que aqui não tinha problema nenhum. E as pessoas continuaram morrendo, cada vez mais pessoas. Fizeram até um cemitério bem afastado da cidade, que é onde hoje é Bento Quirino. Esse cemitério existe até hoje, existe lá os túmulos dessas pessoas que faleceram. E aí um médico, indignado com a situação que estava acontecendo em São Simão, esse médico escreve uma carta para São Paulo, contando que sim, estava tendo uma epidemia muito grave aqui em São Simão, muita gente estava morrendo, precisava ter alguma coisa aqui, precisava acontecer alguma intervenção. É aí então que vem para São Simão um importante médico. Emílio Ribas então vem, se hospeda em São Simão e ele começa a estudar a cidade. E é aqui em São Simão que ele descobre que o transmissor da febre amarela é o mosquito Aedes aegypti. A partir daí então, ele faz todo um trabalho com a população, um trabalho de mutirão mesmo, de tentar limpar a cidade, acabar com os focos desses mosquitos
E aí sim, as coisas foram voltando ao normal. Só que quem podia fugir de São Simão, as pessoas que tinham mais condições, essas pessoas saíram de São Simão e foram buscar uma outra cidade. Na época, o catolicismo era a igreja que dominava e Ribeirão Preto tem o nome de São Sebastião de Ribeirão Preto. São Sebastião é o padroeiro das epidemias. Então, muita gente, quem tinha dinheiro, sai de São Simão e vem para Ribeirão Preto construir a sua história aqui. Os grandes fazendeiros, essas pessoas saem de lá e vêm para cá. E aí, essa nossa região aqui é transformada por causa da febre amarela. Porque aí Ribeirão começa a se desenvolver, quando todos esses fazendeiros vêm para cá, essas pessoas que tinham muitas posses, eles começam a desenvolver aqui essa região, e aí, em consequência, Jardinópolis é afetada com isso. Se a gente pegar hoje, Jardinópolis seria como se fosse Santa Rosa do Viterbo, se São Simão continuasse a ser a grande cidade da região. Ficaríamos aí quase 80 quilômetros de um shopping, ficaríamos distantes de uma grande cidade. Então a nossa história foi muito afetada por causa dessa epidemia da febre amarela que aconteceu no final do século XIX. Então essa é a primeira história que eu quero contar para você aqui nesse nosso quadro, né, Gisele? É interessante a gente saber dessa história, porque a gente começa a ter pertencimento, né? E quando a gente conhece a história, a gente começa a dar mais valor. E agora, continuando, eu faço outra história. Digamos assim, Lelé, que seriam contos da história. Lelé, você sabia que aqui em Jardinópolis, há muito tempo, na época da fundação, que você sabe, com Domiciano Alves de Rezende, a cidade não tinha delegacia. Não é possível. Não. Como que pode? Então, e pelo fato dela não ter delegacia, é que essa história que eu vou contar para você. Pois acontece que quando pegavam alguém fazendo alguma coisa errada, não prendiam em lugar fechado, não levava para casa de alguém. Não, você não faz ideia o que era temido das pessoas na época. Qual era o pior castigo? Consegue imaginar? Não consigo nem imaginar o que acontecia nessa época. Eles amarravam a pessoa num coqueiro. E aí contam, né, os antigos contavam, que veio chegando na história até nós, que Domiciano ia até Batatais. Porque lá em Batatais, como a comarca daqui dependia, né, de Batatais, tinha a delegacia. Então, o que o Domiciano tinha que fazer? Você imagina, se hoje, para a gente ir de Batatais, a gente já demora de carro. Naquela época, ele tinha ido o quê? A cavalo. Ele tinha que ir até Batatais para comunicar que tinha um preso amarrado no coqueiro. Então, o temido coqueiro prisão causou espanto, medo em muita gente. Adoraria hoje ter um coqueiro prisão só para as crianças. Menino, não apronta que eu vou te amarrar no coqueiro prisão. Porque é assim que as mães faziam, ameaçavam os filhos, dizendo que se fizerem qualquer coisa, iria parar no coqueiro prisão. E essa história foi caminhando, foi levando. O Domiciano ia até Batatais a cavalo. Quanto tempo demorava? Uns 2, 3 dias, talvez? Por aí, eu acredito, viu? Deveria demorar. Não é? Enquanto a pessoa lá presa. Era caçoada, chincalhada, todo mundo que passava tirava sarro nele, por isso que eu te falo que era pior do que uma delegacia mesmo. É verdade. Tá vendo? Hora que Domiciano voltava, já tinha uma resposta se podia levar a pessoa para Batatais. E aí, mais um trabalho para levar. Diz que um certo mercador veio para Jardinópolis, porque ele ouvia essa história. Assim me contaram, e assim eu conto para vocês. E aí ele especulou direitinho, querendo saber do que se tratava esse coqueiro. E na verdade, ele não era mercador, ele já vinha com má intenção. Ele queria era roubar galinha. As vizinhanças tinha nos seus quintais, eram grandes, então eles colocavam as galinhas lá para depois vendê-las. O que esse mal intencionado faz? Antes de roubar a galinha, ele corta o coqueiro. Elimina qualquer situação que vai prejudicá-lo. E aí, quando ele entra na casa de um morador,
pega a galinha sem ele esperar. Começa a cacarejar. Aquilo não sou o dono da casa que acordou, mas Jardinópolis inteira acordou com o barulho da galinha. Ah, de pronto, o que eles imaginaram? Vamos levar esse homem mal intencionado para ser colocado no coqueiro prisão. Chega lá, o que acontece? O que aconteceu com o coqueiro? Ah, eu falei, tinha cortado. Cortar, o homem cortou. O homem, antes disso, cortou o coqueiro e chegou lá. O pessoal ficou todo decepcionado porque não tinha o coqueiro, que o próprio homem mal intencionado já tinha feito isso. E aí a população ficou triste. E a história, ela não foi cortada, a história não foi eliminada, e por isso que estou aqui contando para vocês. Interessante você falar do Domiciano, que o Domiciano ele é considerado o fundador de Jardinópolis. Na verdade, bem antes, 2 fazendeiros doaram essas terras para a criação da comunidade, só que após a morte desses 2, os filhos desses fazendeiros não doam essas terras para a cidade como era a vontade do pai, pelo contrário, eles vendem para um criador de gados, e aí que aparece Domiciano, sabe dessa história, e Domiciano faz com que eles sim doem as terras como era a vontade dos pais, e aí por isso Domiciano é considerado o fundador de Jardinópolis. E a gente pensa, mas tem os fazendeiros. Sim, os fazendeiros doaram as terras, mas quem organizou tudo, quem fez com que essas terras realmente fossem doadas, abriu as primeiras ruas ali no centro da cidade, tudo isso foi Domiciano Alves de Rezende, por isso ele é considerado o nosso fundador. E você estava falando dos fazendeiros que doaram as terras, é o Joaquim José de Araújo e o Antônio Pereira, que são nomes de ruas da nossa cidade. Sim, interessante, bem lembrado. Aproveitando, eu quero contar a história de um grande prefeito que nós tivemos, um grande personagem, uma das histórias mais conhecidas que nós temos aqui na cidade, que é o prefeito que inaugurou o cemitério. Essa história é muito conhecida, e vocês com certeza já ouviram falar, mas eu tenho que contar aqui porque essa não dá para participar de um quadro de histórias de Jardinópolis sem contar essa. Jardinópolis tinha outro cemitério na cidade, bem lá perto do centro, e aí começam a construção desse novo cemitério, no ano de 1900. O cemitério de Jardinópolis é um dos mais antigos aqui da nossa região. João Muniz Sapucaia, então, começa a construção desse cemitério, e aí tem todo aquele alarde quando o cemitério é inaugurado, quem vai ser o primeiro que vai ser enterrado. A prefeitura até fala que vai bancar, né, Gisele? Sim, é. A prefeitura até fala que vai bancar os custos do enterro do velório pro primeiro que for enterrado. Eu não queria ser, não. Então, imagina, só que sorteio. Quem vai ser o primeiro? Esse prêmio ninguém queria ganhar. Imagina. O fato é que as pessoas não morriam. Estranho isso, ninguém conseguia inaugurar. As pessoas pararam de morrer na cidade. Ninguém morria. E 34 dias após a inauguração do cemitério, quem morre? Quem? João Muniz Sapucaia. O prefeito? O prefeito que construiu o cemitério foi o primeiro a ser sepultado ali. Olha, Lê, mas eu já ouvi uma história parecida com essa daí. Você não tem? Foi aparecendo na televisão alguma coisa? Exatamente. E aí, provavelmente, isso a gente não tem nada escrito, a gente não tem nada documentado. Mas a história do Bem Amado, escrito por Dias Gomes, ela é uma história exatamente dessa forma. O prefeito Odorico Paraguaçu constrói ali na cidade de Sucupira o cemitério, e aí passa aí a novela, né, e depois teve o filme também, passa toda a trama perguntando quem vai ser o primeiro a ser enterrado. E ele busca aí, ele quer matar as pessoas para enterrar. E aí, quem acaba sendo enterrado o próprio Odorico Paraguaçu. Por que a gente acha que essa história influenciou o Dias Gomes? Uma, porque ela é única. Se você colocar isso na internet, eu nunca vi. Eu já pesquisei, já coloquei várias vezes isso no Google, já joguei lá e nunca vi um outro caso como o nosso. E a Janete Claire, também escritora de novela, ela morou em Franca. Ela nasceu em Conquista, mas ela morou em Franca. E ela foi esposa de Dias Gomes. Então, com certeza, ela contou essa história para Dias Gomes, e aí Dias Gomes se inspirou nessa história de Jardinópolis e transformou isso no Bem Amado. O nosso cemitério de Jardinópolis ele tem histórias muito interessantes. As pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de visitar cemitério, mas as pessoas não sabem que o cemitério é um museu a céu aberto.
Então, se você que está nos assistindo, vem um dia no cemitério de Jardinópolis, visite o túmulo invertido, por exemplo, que a gente tem, Gisele. A gente tem um túmulo invertido. Um senhor que faleceu no ano de 1912 de uma doença muito contagiosa, e a família, para simbolizar que ele tinha morrido de uma doença contagiosa, enterrou ele de costas. O túmulo está de costas para a entrada do cemitério. Se você for lá no cemitério, você vai ver a distância que ele está das pessoas que foram enterradas próximos aí ao falecimento dele. Ele era o último túmulo que existia naquela época, e foi enterrado então um túmulo invertido. Esse túmulo existe até hoje, é fácil de identificar, você vai ver todos os anjos virados para um lado, e esse está virado de costas para a entrada do cemitério. Então são curiosidades que nós temos aqui no cemitério, que é um museu a céu aberto, um dos cemitérios mais antigos da nossa região, tá? E aí, então, e a entrada do cemitério nessa época não é onde hoje é, né? Ela ficava de lado. No entanto, como você falou, o túmulo do João Muniz de Sapucaia, ele tá na entrada, né? E aí, se você, do túmulo do João Muniz, olhar para frente, você vai ver. Esse túmulo é um anjo, né? Com ele invertido. Fantástico. Exatamente. Isso daí, fantástico. Eu acredito, sim, voltando na questão do Dias Gomes, que foi inspiração daqui, sim. Eu também acredito. Ô Lele, continuando com os contos das histórias de Jardinópolis, eu tô vendo aí você com o brasão da cidade, né? Tô reparando aqui que a gente tem o café, a cana-de-açúcar como importantes exemplos da nossa agricultura e também a manga. Que coisa! Bem centralizada aqui no brasão. Pois é, né? Lugar de destaque. Bem importante. Você sabe qual que é a importância que a manga tem para nós jardinopolenses? Eu sei. Você sabe, né? No entanto, a gente vem de uma geração que a gente, sim, adorava ser chamado de boca amarela. Sabe, era orgulho, sim, dizer, cidade de Jardinópolis dos bocas amarelas, sim. A gente carrega com orgulho essa alcunha. Mas como que tudo isso começou? Então, você já contou um pouquinho do começo, da história da formação. Falamos do Domiciano, o fundador. E aí, a gente vai ligar com uma pessoa importantíssima, Cândido Portinari. Isso, tá aqui perto, hein? Tá aqui, né? E como que a gente liga com isso? Sabemos que Cândido Portinari, ele nasceu em Brodowski, mas a avó materna dele, a dona Maria Torquato, era daqui de Jardinópolis. E acontece que, se hoje a gente vê várias plantações de mangas nos quintais, nas ruas, até a nossa avenida, né, que já foi chamada Avenida das Mangueiras, assim foi quando começou o nosso comércio. Em 1915, a dona Maria Torquato, ela comercializava os grandes centros, São Paulo, Rio, e ela tinha um diferencial, a maneira de embalar. Ela pegava as frutas, organizava direitinho, então dava aquele toque de beleza e aí enchia os olhos de quem iria comprar. E com isso o comércio foi crescendo, lógico que ela foi trazendo mais gente que foi acompanhando o jeito que ela fazia em vender a fruta. Como a gente já tem a manga aqui, que é de fácil acesso, os barracões, a maneira de embalar, Dona Maria Torquato fez com que divulgássemos a cidade conhecida como a capital da manga. E aqui está essa explicação, porque que a manga ela está no nosso brasão em destaque. E é interessante que há pouco eu falei do João Muniz Sapucaia, e foi justamente a família de João Muniz Sapucaia quem trouxe as primeiras mangas para a nossa cidade. E foram esses poucos caroços de mangas aí que eles trouxeram, que eles plantaram. E quando eles plantaram na terra esses caroços de manga, a semente encontrou aqui a terra, o clima, a umidade, tudo perfeito para desenvolver e para se tornar aqui a terra da manga. Nós temos a Mangueira aqui, é a nossa cidade de todos os monumentos, toda cidade tem um monumento, e Jardinópolis tem o privilégio de ter como monumento uma árvore, que é a nossa Mangueira da Lapa. A Mangueira da Lapa é um patrimônio histórico da nossa cidade,
um lugar de encontro. Carrega um sentimento. Carrega todo o sentimento das pessoas se encontrarem ali, uma árvore centenária, é uma árvore que nos representa. Ela é um símbolo. Até o fato dela estar ali isolada, sozinha, ali uma mangueira sozinha, essa resistência Sim. que ela mostra, para que a gente nunca esqueça que a gente um dia foi a capital da manga. Sim. Então eu vejo isso ali naquela mangueira na Lapa, uma resistência para que a gente saiba sempre, nós sempre seremos Oca Amarela, sempre. É legal que você faz eu lembrar que a gente já se conhece desde a adolescência, e quando éramos criança, os mais jovens também não sabem, que era um ponto de encontro. Então, tem a festa da Lapa, aí as pessoas se perdiam, iam anunciar, então falava assim, Cristiano Lelé, a Gisele te espera embaixo da mangueira. Eu vou te confessar que teve uma vez que eu fugi da minha mãe só para anunciar o meu nome. Gisele, a sua mãe te espera embaixo da mangueira. Anunciaram, mas imagina como que minha mãe me esperou com chinelo para poder me dar uma Você já me anunciou uma vez também, que eu lembro também. Verdade! Anunciou Não, mas também. aquilo eu queria que falasse, sabe? Quero fazer parte dessa história também. E aí, chovia de gente, né? Reunido lá para saber que estava esperando embaixo da mangueira. Então é interessante essa história da manga. E bem ali pertinho da festa da Lapa, a gente tem uma outra história, um outro monumento, que também é uma identidade que o Jardinopolense carrega, que é o disco voador. Todo mundo que chega na cidade se depara com aquele monumento. Para nós, eu tenho orgulho de ter aquele disco voador na entrada da cidade. Tem gente que passa despercebido, mas eu faço questão de sempre que eu passo ali, reparar nele. Mas às vezes passa despercebido porque não conhece a história. Pode ser, quando a gente conhece a história, a gente Sim. aprecia mais. Pois então eu vou contar essa história para você. O prefeito Newton Reis era uma pessoa que acreditava muito, não em ET, disco voador de ET. Ele acreditava que quando a pessoa morria, ela iria para um planeta evoluído. E para chegar nesse planeta, ela tinha que ir de disco voador. Então, ali onde está o disco voador, quando ele construiu a via de acesso, ao invés de ele construir um obelisco, aquelas plaquinhas para colocar o nome do prefeito, ele quis construir um disco voador como obelisco. Isso foi em 1967. Mas imagina como é que foi a repercussão que isso deu. E foi tanta repercussão que o governador de São Paulo, Laudo Natel, esteve presente na inauguração do disco voador, e ali ele veio, tem as fotos do governador ali inaugurando o nosso disco voador. É uma história incrível. E ele não parou por aí. Quando ele foi prefeito no seu último mandato, ele construiu uma igreja dentro do cemitério. E o teto dessa igreja é em formato de disco voador. Essa igreja, ela tem um nome de nave de oração. Se você entrar na igreja, ela tem uma placa lá que está escrito nave de oração. Newton Reis acreditava muito nisso. E a nossa igreja tem como padroeiro São Pantaleão. Sim. São Pantaleão porque o dia que os católicos celebram esse santo é o dia 27 de julho, que é o dia da emancipação política de Jardinópolis. Newton Reis, inclusive, que é o autor do hino da cidade, fez questão de colocar as nossas devoções, que é a São Pantaleão, por causa da data, Nossa Senhora Aparecida, que é da nossa primeira paróquia, e o Senhor Bom Jesus da Lapa. Uma curiosidade do hino também, que é interessante, essa letra é do Newton Reis e a música é de Nelson Biasoli. Nelson Biasoli é o autor daquela música que a gente canta em toda a Copa do Mundo, Sou Brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Essa música é de Nelson Biasoli e ele também é autor do hino de Jardinópolis. A música do hino é de Nelson Biasoli. E o hino, ele é lindo. Eu acho muito bonito o hino de Jardinópolis. Eu fico emocionada ouvir, né, não só numa questão de uma cerimônia, mas também como professora, as escolas colocando para os alunos terem conhecimento, saberem um pouco da história, é fantástico. E nós temos aqui a nossa tradicional alvorada. Sim. Todo aniversário da cidade, às 6 horas da manhã, a população é acordada com o hino tocando. Nós somos acordados com um bom dia, sempre tem um narrador, ele vai dando bom dia, falando o nome das pessoas, e o hino de Jardinópolis vai tocando ali. Isso é uma tradição que a gente carrega, que é a nossa alvorada. E falando em tradição, né, Lelé? A gente está aqui batendo esse papo. Vamos para mais uma história? Conta mais uma. Vamos contar mais uma? Ô, Lelé, você sabia, né, lógico, que Jardinópolis, ela passou no jornal
televisão, na Jornal televisão, Nacional? no Jornal Nacional. Não sabia. Você não sabia dessa história, mas acredito que tem muita gente lá que está curioso para saber, sabe? Tudo por causa de um cavalo, o famoso cavalo Guarani. Por muito tempo, esse cavalo puxava uma carroça para recolher os lixos em Jurucê. E acontece que o cavalo ficou velho, e aí na gestão do Geninho, né, fizeram uma lei para, acredito, aposentar o cavalo. Você pode imaginar isso em 87. Vou jogar a nossa idade. Tínhamos 7 anos de idade. Faz as contas aí que vocês já vão saber quanto é que nós temos. E nessa época, o que era esse burburinho, na minha imaginação infantil, eu ficava imaginando ele sentado, recebendo todos os carinhos, né? Como seria uma pessoa aposentada de bem com a vida. E aí o cavalo Guarani, ele recebeu essa aposentadoria de que maneira? Foi colocado na cidade das crianças. Foi lá que ele recebia toda essa mordomia, serviu de atração, desfilava nos desfiles de 7 de setembro, nos bailes, festas, né, que tinha do Baile do aposentado. Baile do aposentado, tava lá o Guarani. Não, gente, o Guarani não chamava ninguém para desfilar, para dançar, tá? Ele ficava como atração principal. Mas tudo tem seu fim, né? Como nós também estamos chegando no final da nossa história. O Guarani, já velhinho, morando na cidade das crianças, ele tropeça num buraco, num laguinho, e fica caído, agonizando, porque ele não tem força para se levantar. E aí morre. Já estava debilitado, já não conseguia se mover. Diz que está enterrado? Confirma? Está enterrado mesmo? Está lá enterrado, mas a história não deve ficar enterrada. E é por isso que a gente está aqui, contando essas histórias para vocês. Bom, está chegando ao fim a nossa viagem e eu tenho que contar a história que talvez nos torna, na nossa região, a mais conhecida, que é a Festa da Lapa, a maior festa religiosa da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Conta-se a história que, pequena no nascimento, levou um tiro e ficou cego. E ela fez uma promessa ao Senhor Bom Jesus da Lapa, que ela viria a pé, e aonde ela recuperasse a visão, ela iria fazer uma festa em devoção ao Senhor Bom Jesus da Lapa. E assim aconteceu que Jardinópolis, e foi em Jardinópolis que ela voltou a enxergar, e aqui então ela começou essa festa em 1913. Em 1913 ela começa essa festa, que é uma das mais famosas aqui da nossa região, quiçá do nosso estado. A procissão, com certeza, é uma das maiores do estado. Em números de andores, é difícil você ter uma procissão onde tem mais, talvez você que não seja católico, você não entenda, mas os católicos eles têm essa devoção na procissão de levar uma imagem do santo daquele dia. E na Festa da Lapa, são vários santos que vão junto com o Senhor Bom Jesus da Lapa, tornando uma das maiores procissões do nosso estado. Então essa é a Festa da Lapa que nos torna tão famosos, que atrai milhares de pessoas todos os anos à nossa cidade de Jardinópolis. Acho que a nossa viagem vai chegando ao fim, né, Gisele? Ai, mas não dá para fazer mais uma, Lelé. Vamos guardar para o Neco Rosseto do ano que vem? Será? Só vamos deixar então para a semana, pro Eu ano que acho, vem? ano que vem. Então tá bom, gente. Então tá bom. Bom, quero agradecer estar participando dessa semana. É um orgulho para mim participar da semana que leva o nome de Neco Rosseto, os maiores artistas que essa cidade já viu, um artista completo. Eu tenho muito orgulho sempre de falar de Neco Rosseto. É com muita alegria que eu estou aqui, agradeço muito pelo convite de levar aí as histórias de Jardinópolis, que a gente tem tanto que preservar. Nós temos que preservar a história da nossa cidade. Também fico muito lisonjeada em participar, agradecida, feliz em principalmente falar do grande artista que foi Neco Rosseto. E aproveitem, valorizem os artistas de Jardinópolis. Você viu nessa pandemia, quem salvou a nossa sanidade mental foram os artistas. Por isso agora, os artistas vão precisar muito do apoio de vocês. Valorizem os artistas de Jardinópolis. Quero agradecer muito
ao Culturando, que está realizando a Semana Cultural, a Prefeitura Municipal de Jardinópolis, a Câmara Municipal de Jardinópolis, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo apoio e as produções de MM Produções, que tão bem nos recebeu, tão bem nos acolheu aqui, toda essa estrutura para que a gente possa fazer, bem bacana para que você assista essas nossas histórias de Jardinópolis. Agradeço muito e quem sabe, ano que vem, tomara que ano que vem a gente possa ter a semana lá na praça, como sempre foi, cheio de gente, bem divertido, levando o nome de Neco Rosseto para todo mundo. Um grande abraço, até a próxima. Até, pessoal. Ademir, sabe o que eu tava pensando? Quem é que não gosta de Romeu e Julieta, né? Nossa, eu adoro Romeu e Julieta, Aline. Nossa, eu amo degustar essa obra. Não, lá em casa todo mundo gosta. E eu fico muito emocionada quando as pessoas têm esse amor assim pela arte, sabe como você tá mostrando? É muito bom. Mas eu falo que é verdade. Meu pai adora, minha mãe gosta, minha avó. A gente tem que esconder Romeu e Julieta dela depois do almoço. Caramba, então vocês são viciados mesmo em Romeu e Julieta. Nós somos, todo mundo lá em